Olá, 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 pessoal. Vou gastar esses 17 minutos que restam aqui de gravação, tá bom, pessoal? Para quem não me conhece, é Ricardo Robson, conhecido como Bó, né? Eu moro aqui na rua do Colégio Militar, Colégio Maria José Bastos, Colégio Polivalente, o qual eu lembro de ver, eu e meus colegas víamos sendo construído. E o mestre chamado Mestre Zé, ia ali pro Thompson Flores tomar uma bebida, jogava bala pra gente tudo com 6 anos, 5 anos, não sei. As nossas mães deixavam, era tudo areia aqui, não fazia medo nenhum. Uma hora eu vou contar sobre essas partes de nossos momentos da vida que não volta mais. São exatamente 8 horas e 53 minutos para 54. O que me chama a atenção, pessoal, eu esqueci de olhar, sabia? Só é você olhar, você pergunta, você dá um Google e pergunta: onde está escrito aquele que diz que é e não é, engana a si mesmo? Eu não estou bem lembrado se é em Tiago ou em Timóteo, eu ia procurar agora, porque às vistas eu uso óculos, mas eu me dá agonia usar óculos. Então, para ler a Bíblia é de óculos. E eu aí, me dá muita agonia se eu tiro, eu boto, eu tiro. Então, eu quero dizer a vocês que às vezes a mente dá uma... Mas não é produção, não é invenção. Não é invenção como esses grandes pregadores falam. Eu sou um simples cisquinho, eu quero ser cisco. João disse: importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais que eu. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais que eu. Já sou pequeno, mas ser pequeno também espiritualmente, né? Humildemente, melhor dizendo. E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. E que diminua eu, e que diminua eu, que diminua eu mais e mais. João disse: aquele que vem de cima é maior do que o da terra. O batismo que vem do alto é maior do que o batismo de baixo. O batismo de fogo é maior do que o batismo de água. E como pode Jesus batizar as pessoas com o Espírito Santo? Quando aceita Jesus de verdade, abre o coração, e para ser batizado nas águas é a maior construção de história e não sei o que. Tem irmãos até que faz sacrifício, como eu já fiz, para se batizar nas águas. Se é hoje, não sei como seria. Mas aquele que diz que é e não é, engana a si mesmo. Começo por mim, Ricardo Robson, conhecido como Bó. Pessoal, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho que falar o que eu já vivi, né, pessoal? Eu namorei com uma morena, colega de minha sobrinha, Gabriela. Ela perguntou se eu sabia dirigir, eu disse que não. Ela disse que minha filha era Rebeca, eu disse era. E você gosta da mãe dela? Não, a mãe dela já foi embora, já passou. E aí, levamos, então eu fui sincero. Ela perguntou se eu dirigia, eu disse que não. Se eu dissesse que sabia dirigir, ela achasse um carro de um pai dela, de um irmão, e aí ficava como? Gente, meu pai dizia que é melhor você sair na porta de peito aberto, peito de pombo aberto, tem que se esconder. Eu já me escondo algumas vezes de pessoas que eu estou devendo, pouco. Mas rapaz, com todo respeito, eu sei que todo mundo diz que é melhor você ir lá, mas toda vez você dá uma desculpa, pô. Eu prefiro não aparecer de coração. Rapaz, eu aprendi, eu já tive a minha luz da casa, eu nunca morei sozinho com mulher. Eu morei com essa minha esposa, eu convivi um tempo com Janete, namoramos muito, e casamos porque ela já estava grávida, a gente queria ser batizado nas águas, então tinha que se casar, né? Talvez tivesse Rebeca e nós não casássemos, seria mais fácil cada um seguir o seu caminho, porque ela tem uma natureza terrível, tem, e eu também tenho, e não pode 2 bicudos se beijarem. E aí casamos e aquilo todo, e almoçamos aqui na casa do pastor Valeriano, pastor da Deus é Amor, aquele almoço, a galinha assada, e o peso no meu coração assim, foi certo, é certo. Mas era briga direto, era arranca-rabo o tempo todo. Se não casasse, não ia ter aquele peso, gente. Ah, meu Deus, o juiz assinou. Ah, meu Deus, e fez assim. Ah, e o que é que a igreja vai pensar? Mas aí foi lá em 93. Hoje
Hoje eu estou me preocupando com quem fala, tenho que me preocupar se escandalizar. O apóstolo Paulo, sendo maduro como ele era, ele disse, se eu comer manjar e o meu irmão se escandalizar, nunca mais comerei manjar. Então, pessoal, aí é maturidade. Agora você ficar, o pastor Samuel Couto, Samuel de Santana Couto, da Assembleia de Deus, presidente das igrejas de Alagoinhas e circunvizinhas, ele, na hora da ceia, tinha irmãos que iam se levantar para pedir perdão. Ele, irmão, fica na paz, pede perdão a Deus aí. A pessoa vai expor seu pecado, rapaz, a igreja cheia, a igreja grande, na hora de tomar ceia, fez até uma bobagem, talvez até discutiu com a mulher de manhã, ou de tarde, ou com o filho, ou com o patrão, vai pedir perdão por isso, rapaz? A ceia, nem vou chamar Santa Ceia, um momento de reflexão ali com Cristo. Jesus diz, tomai e bebei em memória de mim. Então, eu me zango com minha mulher, ou com meu filho, ou com o vizinho, aí eu não vou tomar ceia. A ceia não, eu não vou me unir com os irmãos para lembrar, memorizar o sacrifício de Cristo. Uma coisa tão bela, uma coisa tão grandiosa que nós nenhum conseguíamos, todos juntos, unidos, mais de 8 milhões de pessoas não aguentaria levar nada do que Cristo levou. Olha, Simão Cireneu deu alguns passos e caiu. Então, pessoal, seja de cara limpa. Quando eu preciso sim de ajuda, eu preciso porque eu não tenho um trabalho de carteira assinada, eu vacilei na minha vida, eu admito. Sabe o quê? Fábio Assunção tá pedindo ajuda de Pix. Fábio Assunção, um cara bonito daquele, aquela novela O Dono do Mundo, eu acho que é O Dono do Mundo. Tá pedindo ajuda no Pix. Quando os amigos deles viram, foram ajudar ele. Tá bem um pouco, para o que ele era bonito, ele tá um pouco estranho, porque ele era viciado em bebida, não sei se era viciado em drogas, né? Muita gente fazia brincadeira no carnaval, as fotos dele, fumando, era bebendo. Ele admite. É bom admitir. Você só vence uma coisa quando você admite. Se você admitir, aquele meu adversário é mais forte, mas eu vou ter sabedoria. Deus vai me dar sabedoria para eu vencer. Uma maneira de falar, entendeu? Golias era mais forte do que Davi. Quem deu força e coragem a Davi? Davi já tinha um pouco de coragem dentro dele. Deus deu mais. E deu sabedoria para ele saber vencer o seu inimigo. Então, aquele que diz que é e não é, engana a si mesmo. Gente, de coração, acredite. Eu namorei com uma menina, uma morena, namorei não, uns beijos lá no Conde, uma morena muito bonita. E ela perguntou se eu era cigano. Eu falei que não era cigano. Eu com a barba bem grande, brinco na orelha, brinco aqui que eu botei aqui, aqui embaixo do peito, no umbigo. E ela perguntou se eu era gaúcho, eu com o cabelo pintado bem loiro assim, meu cabelo já era loiro, ainda pintava assim de blondô. E ela perguntou se eu era gaúcho, eu disse que não. E aí você mora em Alagoinhas, tanto ela como outra, que logo no primeiro dia eu dei uns beijinhos. Tanto uma como outra falou, você mora em Alagoinhas? Eu sou de Alagoinhas, nunca lhe vi lá, nunca lhe vi lá. Você tem carro? Não. Você é casado? Já fui, tenho uma filha de tantos anos. Ah, é tão novo, tenho uma filha já. Amo minha filha mais do que tudo. Já dava logo a ideia. Já largava logo, já botava para quebrar, como o Ezequiel fala, bota para quebrar. Mas como o Jailton de Nira ali falava, quebra tudo. Só de brincadeira, irmão, só de brincadeira, galera. Jailton não é brincadeira. Ele falava quebra tudo, e aí ia ter uns dois que ia querer quebrar mesmo, pensando que é verdade. Ele falava, eu só tô falando de brincadeira. Então Ezequiel fala, bota pra torar. Não é pra torar ninguém, é ter firmeza com Cristo, levantar e bater o pé no chão, acorda pra vida, e Cristo te esclarecerá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, os vossos umbrais, para que passe e entre o Rei da Glória. E o outro coro de anjos dizia, quem é o Rei da Glória? E dizia, o Senhor Todo-Poderoso, forte em batalha, general de guerra. Estou fazendo uma parafrase aqui, viu, pessoal? Que às vezes esquece como é. Eu ficava com o texto, tudo eu lia em ordem. Mas aprendi algumas coisas com Jesus, com Paulo. Jesus disse, já dizia os antigos, Paulo disse assim, está escrito em algum lugar,
Cri, por isso falei. Eu não sei se é em Joel ou é Osés. Aí Paulo fala, é um desses profetas menores do livro, viu, pessoal? Não é ele que é mais fraco do que Ezequiel e que Jeremias. E falou assim, Paulo disse assim, está escrito em algum lugar, cri, por isto falei, por isso também creio e eu falo da palavra de Deus, do poder e da glória do Todo-Poderoso. Então, pare e pense nisso. Deus é a única solução para cada um de nós. Então, meu irmão, eu dizia que eu era isso, eu não gostava de inventar história. Menina aqui na porta do colégio, eu aqui com Rebeca, brincando com Rebeca. Às vezes mesmo, fia aqui, minha mulher, agora é minha mulher, né? Fia aqui, eu estava afastado do evangelho. Tudo isso eu fiz afastado, viu, pessoal? Eu me afastei em 96. E aí em 97 teve aquele desastre, aquela desgraça que aconteceu. Do meu primo ter um problema com Cine, um camarada que cresceu com a gente e acabou que faleceu na hora da briga. Meu primo cometeu ele porque era mais novo do que ele, estava com medo. E quem está com medo sempre se arma mais, entendeu? E aí em 96 eu me afastei. Então todas as meninas passavam aí, eu piscava o olho. Quem é essa? Minha filha. As meninas entortavam um pouquinho a boca. Digo, eu amo mais ela do que tudo, viu? E depois vinha e a gente namorava. Pronto, e aquele negócio, eu ficava atrás ou ela ficava. Algumas vinham pedir água de noite, se pedir água, você é filha dele? Sou, cadê sua mãe? Foi embora, pá. Pronto, aí já era. Então nunca fui estar mentindo. Eu namorando com Fia, ainda namorando com Fia não, perdão. Eu namorando com uma pessoa ali da Baixa do Corte, gente boa, gente educada, gente sincera. Eu aí ainda eu namorando com ela, namorei com Fia, namorei com outra lá da praça, 1º de janeiro. E nunca menti pra nenhum. Pra nenhuma, melhor dizendo, nenhum que tá repreendido. Pra nenhuma. Você tem namorada? Pra que você quer saber isso, rapaz? Pelo meu jeito de falar, eu não ia falar na cara da pessoa de vez, tenho. Às vezes eu dizia assim. Da filha eu dizia na cara, mas tem namorada? Tenho. Mas quando eu insistia, eu falava, tem uma menina que eu namoro aí, mas... Pronto. Não queira ser o que você não é. Olhe bem. Pai, quando o pai bebia, cortou a luz aqui umas 2 vezes, eu acho. Uma vez eu estava afim de uma menina lá da Baixa do Corte, lá de cima, lá em cima mesmo. Lá perto do... onde tinha a festa do Seu No, finado No. E era estudar de tarde no Maísa Baixo. Rapaz, eu ficava esperando de segunda a sexta todo dia só pra ver. Não tinha coragem de falar nada. Às vezes falava uma besteirinha tremendo. Novo. 14 anos, 15 anos. E cortou energia aqui. E a vergonha. Que besteira, né, pessoal? Mas antes era demais. O povo mangava. Hoje ainda mangam. O povo não tem vergonha não, rapaz. O povo não tem sentimento não. Hoje ainda mangam das pessoas sabendo que pode acontecer com elas. Então, cortou energia aqui umas 4 horas da tarde. Rapaz, aí a gente deixava a porta encostada assim com um pouco de vergonha. Aí ela saiu do colégio, eu fiquei com vergonha. O que é que tem 4h30 a porta encostada? Não tem nada. Ou aberta. Aberta, pra que acender a luz 4h30 da tarde? Mas eu naquele coisa, a loucura, porque gostava dela, encostei a porta. Ela passou, um bocado de menina passou que eu paquerava do Poli. Eu paquerava do prédio, depois veio o Carlos Rosa, paquerei do Carlos Rosas. Eu sei que eu namorei com meninas dos 3 colégios. Então eu digo a você, seja quem você é, tem filho, vai conhecer uma moça, diga a ela, diga a mãe, diga ao pai dela. Se não quiser ficar com você, melhor ainda, você já sabe que ia fazer mal a sua filha, ou seu filho. Depois cortou outra vez, uma vez o pai estava bebendo, quando o pai bebia, o pai disse que ia derrubar o rapaz da escada, e o rapaz mexeu. Eu sei que eu via isso, ficava com medo, nervoso, mas aqui tem um. Depois eu lá na venda, lá no 15 de novembro, fui chegando mais ou menos uma hora dessa, eu não tinha lembrado que eu tinha pago um recibo, mas veio assim um aviso do outro, rapaz, veio o aviso do outro, aí eu paguei o que veio e não paguei o aviso do outro que eu estava esquecido. E os caras estavam lá para cortar. Infelizmente
eu pratiquei um erro ali, eu dei 20 reais a ele, mas não foi por mim, foi porque as donas da casa, as duas donas da casa, é daquelas pessoas que você sabe que é difícil de lidar, né? Então eu preferi dei 20 reais a ele, eles foram, eu fui direto no comércio, depois lá fiquei com a barriga doendo, liguei, meu irmão Nino foi lá e pagou pra mim. Então, já está acabando aqui, pessoal, tá faltando o quê? Falta poucos segundos, depois eu falo mais. Aquele que diz que é e não é, engana a si mesmo. Seja verdadeiro. A minha energia, quando eu morei aqui na casa do meu tio, cortou umas 4 vezes. Cortou umas 4 a 3 vezes. Eu não tenho mais vergonha de nada, porque nós todos vamos descer para a sepultura. Nós todos vamos descer para a areia fria. Ninguém vai levar nada. Bill Gates não vai levar nada. Elon Musk não vai levar nada. Donald Trump não vai levar nada. É tudo podre. Somos todos podres. Quando colocar no chão com um dia para 2, já tá. No mesmo, olha lá, morre de manhã. No outro dia, na hora de sepultamento, que faz o velório, já tá com um cheiro diferente. Bota logo a tampa. Até para não contaminar. Tem uma médica que disse que se alguém de sua família, por mais que você ame, morrer, não beije, não fique esfregando o rosto, porque não é seu familiar mais ali é a matéria, transmite doença. Não é porque você não abraçou a pessoa do caixão que você não ama. Deixe de ser hipócrita, que quando tá vivo você fala um bocado de bobagem, eu falo um bocado de bobagem, e quando morre eu sei que a gente ama, mas aquela coisa de imagens vai dar crédito para as pessoas zombarem. Dizer, brigava tanto quando era novo, e a pessoa tá chorando de verdade, né? Ou por solidão, ou por remorso, ou porque o que é que eu vou fazer da minha vida? Então o pai morreu, a gente passou perrengue aqui, como também meu tio Monezinho morreu, como qualquer pai que morre, qualquer mãe que morre, todo mundo entra em parafuso. E eu quero dizer a você, aquele que diz que é e não é, engana a si mesmo. Seja verdadeiro, seja você mesmo, seja quem Deus quer que você seja. Não minta para ninguém, principalmente para Deus. Tem gente que mente até para Deus. Então eu quero te desejar um bom dia, uma boa